amigo e amiga, estamos prontos para mais um Se Liga, esse papo bom com gente que nos esclarece, ainda bem, né, o que está acontecendo aí, acende uma luz, né, sobre esse Brasilzão tão inusitado, tão surpreendente de todo dia. Né? Sim, não deixe de fazer sua inscrição, não deixe de dizer se gostou, dando um like, se não gostou, botando o dedinho aí para baixo, mas comentando o que você acha do nosso programa, o que você gostaria que nós conversássemos, que assuntos você gostaria que nós tivéssemos aqui no nosso papo de toda semana. Nosso programa conta sempre com esse timaço de notáveis, e que bom para nós, o economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Eu começo hoje pelo Manuel, faz tempo que eu não começo com o Manuel, então, para matar as saudades dos primeiros programas nos quais eu sempre começava com você, Manuel. O que está ocupando essa sua cabecinha? Me conta. Para começar, vai ter vacina semana que vem, que é quando eu vou me vacinar. Isso é a preocupação número 1, mas isso pode ser até um pouco egoísta. A questão do dia é a interferência, ou, enfim, a relação do Bolsonaro com o Congresso, que eu acho que houve uma tensão, ele tentou segurar a CPI da crise do coronavírus, os motivos e a base técnica para ter a CPI estavam todas ali. O Barroso mandou fazer, 2 senadores pediram para o Barroso, perguntou para o Barroso, precisa fazer, não precisa fazer, se precisar, manda fazer. Ele achou que tinha que mandar fazer, e agora o Bolsonaro está de historinha. Não, então não vamos fazer só do governo federal, vamos fazer de todo mundo. A ideia é de que quanto mais coisa tem, menos se olha e pronto. Então, essa relação do Bolsonaro com o Congresso está me preocupando. Lula Vieira, o que anda ocupando a sua cabeça, meu caro? Me conte. O Bolsonaro está fazendo o seguinte, ele está bancando macho para as negas dele. Ele perde no Congresso, ele não é ouvido, ele não manda nada, mas lá para o ministério dele e para a opinião pública, ele fica dizendo que está mandando alguma coisa. E o que ele está fazendo? Mandando errado e obedecendo pior ainda. Ele fica bancando o dono da bola e tomam a bola dele em qualquer circunstância, tanto no judiciário quanto no legislativo. É triste isso. Mas, meu caro Paulo Fraga, que manda nos nossos negros, brancos, amarelos e vermelhos, o que ocupou a sua cabeça essa semana? Só modestas saudações rubro-negras ao grupo, queridíssimo. Modestíssimas. Pois é, mas somos obrigados pela modéstia a sugerir isso, entendeu? O que caracteriza Paulo Fraga é essa humildade. Eu vou seguir a linha do Manuel e do Lula, porque é curioso nesse processo da CPI da Covid, são as narrativas que vão se construindo, né? Então, é um presidente que transfere a responsabilidade ao STF, quando lá é a consequência, a causa está no comportamento do Congresso, né? Se ele tivesse liderança no Congresso, ele não deixaria formar um grupo lá de 32 assinaturas para que a CPI fosse instalada. Outro ponto curioso é um presidente do Congresso se achar no direito de não cumprir o que define a Constituição e não cumprir aquilo que é o regimento interno do Senado. Se há o número de votos necessários, que se instale a CPI dentro daquilo que as regras do jogo estabelecem. E aí transferem a responsabilidade para o Supremo Tribunal, que, a meu ver, está cumprindo aquilo que a Constituição e as regras internas definem, né? E, junto a isso, é uma coisa curiosa, o nosso
Bananinha se referia às moças lá da Comissão de Constituição e Justiça de portadoras de vagina. É um negócio realmente extremamente educado e o que me leva a crer que esse problema da família Bolsonaro, eles não têm que tomar a vacina contra a Covid, sim a antirrábica. É essa que se faz necessária, entendeu? Olha, por mais que seja sonoro, antirrábica não é para aquilo que vocês estão pensando. O Paulo quis dizer, tá, Paulo? Não é para isso, Paulo. Marcelo Pereira, meu caro, me conte aí o que anda ocupando sua cabeça nessa semana. Estava vendo hoje o nosso presidente, né, que além de fugir da responsabilidade, agora ele quer tentar melar, né, a CPI que vai se instalar, né? Teve uma gravação agora dele com o Cajuru, que aparentemente foi forjada, né? Foi feita já com o intuito de ser divulgada, né? Dele falando... quem divulgou foi o próprio Cajuru. Pois é, então, foi feita para ser divulgada, para justamente colocar os governadores e tal, para tirar o objetivo inicial da CPI. É um troço, né? O cara, enfim, ele sai, ele não assume nada, não se responsabiliza por nada, e é isso, ele reage do jeito dele, aos trancos e barrancos aí, para tentar melar o processo todo, né? Muito triste. Elísio Pires, que a semana passada trouxe 3 boas novas, essa semana, por favor, tem mais 3? Vai ter durante o programa. Agora eu não posso fugir da gravação divulgada pelo Cajuru. Então, é uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. A repercussão dessa gravação foi tão intensa, ela está disponível para quem quiser nos sites mais importantes, né, no site de notícia, que o Flávio Bolsonaro está entrando com um pedido de colocar o Cajuru na comissão de ética. Por ter gravação, é inacreditável. E a gravação é para ser ouvida até o final, hein? É muito interessante. Inclusive, a tese central dele, o Marcelo já se referiu a isso, a tese central é expandir, de apurar a participação só do presidente da pandemia para envolver governadores e prefeitos, para poder confundir tudo. Esse é o objetivo dele. Né? Hoje teve uma nova entrevista ao Kennedy Alencar, né, feita pelo Marco Aurélio Mello, que está se mandando agora em julho, Marco Aurélio Mello também falando sobre o mesmo tema da divulgação da gravação do Cajuru. É o tema do dia, pelo menos para mim. Pois é, Lula, nessa hora, e foi tão bom o Elísio Pires fazer essa sopa de letrinhas aí com a gente nesse momento, porque a gente parte de Cajuru, passa por Jair Bolsonaro, entra por Eduardo Bolsonaro, vai dar em Kennedy Alencar, um histórico nosso noticiário, Lula Vieira. Aurélio Mello para defender suas teses. Na realidade, eu acho que essa ideia da família Bolsonaro de melar a ação do Congresso, botando mais gente sob suspeita, ou mais gente para ser ouvida, para a coisa ficar impossível, é uma artimanha muito esperta, mas que não vai levar a nada. As pessoas vão procurar, eu espero que sim, encontrar os verdadeiros líderes dessa bagunça que a gente está vivendo e não se deixar levar pela ideia que quanto mais gente falar e falar besteira e se confundir, menos vamos descobrir quem são os responsáveis por essa situação criminosa que nós estamos vivendo. Diga-se de passagem, esse negacionismo da família, do Bolsonaro, principalmente, a ideia de que nós não tínhamos nada que comprar vacina, não existia pandemia nenhuma, deu no que deu. Eu acho que eles estão completamente mergulhados num mar de ignorância e agora completamente desesperados. Não sei se eu te respondi. Não só me respondeu, como você me deu uma chave fantástica para eu chamar Paulo Fraga para a história, que conhece o Marco Aurélio Mello desde que eu também o conheço, no começo de sua cadeira no Supremo e no histórico. O Paulo Fraga ainda chama ele de Marquinho. Pois é. Mas eu pedi para vocês me pouparem disso, hein? Não, mas você melhor que ninguém sabe como o Marco Aurélio tem um Melo no nome e não é à toa.
Maior, toda a convivência no judiciário é melar as situações, é melar os eventos, desde os criminais até os mais políticos. E agora, de saída, ele pode fazer uma lambança melada de verdade? Confesso a vocês que eu vejo esse quadro nosso muito confuso, né? E com comportamentos, com sinais trocados permanentemente, sob todos os aspectos, né? Inclusive partindo do próprio Supremo, né? Por diversos motivos que o passado recente mostra para a gente, né? O que me incomoda mais nessas coisas todas é um pouco da sensação nítida de que nós estamos aqui num Titanic, com um navio inteiramente desgovernado, sem capitão, sem orientação, e eu não sei que tipo de consequências a gente vai ter no médio e longo prazo, mas as notícias, de forma geral, são muito ruins, negativas, e tiram o foco principal de o que faz para nos tirar dessa agonia da questão da pandemia e das questões sociais como um desdobramento natural disso, entendeu? Ô, Manuel, estamos num Manaus com o capitão no motim? O capitão dando motim é engraçado, né? Ou você acha que está tendo motim contra o capitão? Esse é o sonho do Bolsonaro, mas eu acho que ele não consegue, não. Não tem clima para levar um motim adiante, em hipótese alguma. E eu ainda acho que o Brasil é democrático, continuará sendo democrático. Só que a gente tem um capitão alimentando conceitos e raivas e divisões que não deveria estar fazendo, né? Daqui 1 ano e 8 meses, quem sabe a gente se livra desse cara, né? Para o caso de um presidente na oposição. É um caso raríssimo. Marcelo Pereira, nessa semana eu vi o tão elegante meu conterrâneo, Luiz Forano. Deixa eu tentar adivinhar quem é. Tem um nome com F, e meu conterrâneo que tem um nome que começa por F, enfim, temos várias afinidades. Né? Fernando Gabeira perder a linha com carretel e tudo, se valer de palavrões para expressar a situação atual do Brasil. E o Gabeira andava, mesmo sob fogo cruzado, elegante nessa história. O que houve que o Gabeira perdeu a linha com carretel e tudo, meu caro Marcelo? Bom, eu me lembro do Gabeira quando o Bolsonaro foi eleito, né? Ele foi até calmo, assim, foi meio apaziguador. Não, eu conheço o Bolsonaro e tal. Ele já faz um tempo que ele já perdeu as esperanças, né? Sim, mas perder a linha foi essa semana. Na verdade, eu li esse texto também, né? Ele usa o palavrão só para... Ele estava citando uma outra pessoa que usou o palavrão, né? Mas eu entendo o que você está falando. Mas, assim, como é que a gente conseguiu chegar nesse buraco, no tamanho do buraco que a gente está, né? Marcelo, os palavrões do Gabeira são de menor potencial agressivo. São palavrõezinhos... E ele estava citando o Vargas Llosa, na verdade, num livro, na Catedral. Mas, olha, merda é o mais pesado daquele. Merda é considerado infantil, se fala em parques infantis. Só para lembrar, assina a frase final do artigo dele. Não me pergunto apenas quando é que o Brasil se mas também por que tanto. Sutil, né? Muito sutil. Mas ele estava parafraseando o Vargas Llosa, né? Voltando, Marcelo, a gente utiliza lembrança nossa, literária ou não, de pensamento de gente importante e influenciadora como Vargas Llosa, e pode usar outras coisas. Ele usou o termo que é o mais profundo para dizer da situação, ou não. Você reparou como essa palavra deixou de ter o peso que tinha antigamente? É muito engraçado isso. Eu ainda acho estranho quando se fala em público. Eu sou das antigas. Eu ainda acho um termo
que eu jamais usaria nem Mas está acontecendo tanto, né? Que aí virou uma coisa. Já A minha avó achava ruim quando a gente falava chato. É verdade. Quando eu era pequeno, né? Depois não, mas assim, com 8, 10 anos, tal, não falei isso. Mas chato é uma coisa muito chata, e tem mais, era uma coisa pandêmica antes do Neucid. Chegou meu tio lá, ele devia ter uns 4, 5 anos, né? Aí chegou meu tio lá, que era um boêmio, então uma figura muito engraçada. Ele chegou pro meu irmão, e aí, cara, tudo bem, cara? Ele olhou pro meu tio assim, não pode falar cara. Ou seja, alguém falou para ele que podia falar cara, né? Assim, né? Cara não é uma coisa muito corriqueira, né? Eu tive a honra de trabalhar para o Gabeira e posso garantir, realmente ele deve estar fora de si de raiva, porque não é normal. Mesmo em circunstâncias muito complicadas, e nós, claro que no trabalho você passa o dia inteiro com a pessoa, então é normal acontecerem problemas, de tirar do sério, ainda mais comigo, que sou chegado a uma expressão fecenina, né? O Gabeira não é de falar isso. Na realidade é o seguinte, quem está na primeira página hoje não é o Gabeira, é a Maia Gabeira. Primeira página. Está aqui, primeira página. Isso. Está aqui, anúncio do XP Investimento. Está na televisão. Está na televisão para todo lado também. Né? Interessante para quem não está ligando o nome à história, né? Já que Maia Gabeira, todos nós sabemos, é filha do Fernando. É saber que é filha de um hippie. É verdade. Terrorista. Sequestrador de embaixador. Mas ele é um embaixador. É verdade, pura verdade. Ele não pode entrar nos Estados Unidos. Né? Cronista, comunista, né? Tem uma filha que é a maior e melhor expressão do surf de altas, grandes ondas do mundo. Ela Com certeza. Ela tem um recorde. Ondas gigantes. O recorde dela não foi batido. Tem a impressão que não foi batido, né? Ela é boa, é corajosa, né? E quase morreu. Na crista de uma onda, tanto faz homem ou mulher. Exatamente. Só uma surfista como ela para surfar a onda Bolsonaro, né? Porque essa onda é grande. Morando em Portugal é um pouco mais fácil. A única coisa que liga os dois realmente é a coragem de enfrentar o desconhecido, né? Com as armas que tem e com a ousadia que tem. O Gabeira, na história do Brasil, deu a vida dele, né? Botou a vida dele à prova com as convicções dele, e a Maia, a mesma coisa, cada um na sua praia. Ele mudou, né? Ele envelheceu, mudou. Um dos cronistas mais interessantes do Brasil hoje. Concordo plenamente. Ele é ponderado, ele é inteligente, ele tem a direção certa, as aspirações. Ele tem uma participação muito boa também na Globo News. Muito boa, muito boa. Ele quase todo dia no Jornal das 10, né? Quase todo dia. Posso dar um exemplo para todo mundo ter uma noção boa? O Gabeira mexia no texto do Afonso Romano de Santana. Ele foi copydesk do Jornal do Brasil. Quando ele foi, quando ele foi terrorista, a função dele era de copydesk no Jornal do Brasil, que era o jornal de texto mais sofisticado possível. E outra coisa, no tempo que tinha copydesk, dá uma olhada nos jornais hoje, vê se tem copydesk aí. Pois é. Dá uma olhadinha para ver. Ele tinha poderes para mudar, para rearrumar o texto daqueles caras impressionantes que trabalhavam no Jornal do Brasil. Agora, Paulo Fraga está tentando falar alguma coisa e a gente não deixa. O que é, Paulo? Não, seguindo o que vocês estão comentando, a impressão que me dá é de que a mudança pequena mudança no vocabulário do texto dele, eu acho que reflete um pouco a angústia de ter um incapaz à frente do país sem nenhuma perspectiva de mudança, né? Porque ele é definitivamente incapaz e sem princípios e padrões de nenhuma natureza. Então, aliás, nessa linha, eu queria lembrar, se vocês não viram, vale a pena, recomendo ver a entrevista da Marta Suplicy,
explicando por que ele é um psicopata. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito da sanidade mental dela, mas Mas ela não é psicopata, ele é que é psicopata. Não. Ela é doidinha. É diferente do psicopata. Tem toda a razão. Pois é, Agora, mas o... fala, Paulo. Diga. Não, pode falar. Eu ia justamente confirmar o que você está dizendo. Então, fecha o seu raciocínio, que você deve dizer o que eu ia dizer a respeito. Ele é um absoluto incapaz. Eu volto a dizer que eu comentei no último programa, que seria ótimo aqui uma emenda 25, seria uma ótima notícia. Acho que o Elísio está habituado a nos trazer. Essa seria imbatível, entendeu? E agora tem que ver, porque falta muito bom senso, né? Nas outras instituições, falta liderança, né? Falta discernimento e falta equilíbrio na condução dos aspectos mais relevantes nossos. Então, essa angústia vai contaminando um pouco as pessoas e vamos ver aí que desdobramentos a gente vai ter pela frente. Mas olha, eu acho que está surgindo uma exceção nesse momento. Um jovem de 44 anos que se elegeu pela primeira vez em 2014 deputado federal, depois se elegeu senador em 2018 e é presidente do Congresso hoje. É uma figura que está se revelando nesse momento. O Rodrigo Pacheco. Mas o Rodrigo Pacheco, na primeira oportunidade que ele tem de se colocar corretamente, ele não instalou a CPI da Covid, qual ele tinha obrigação de fazer. Ele está se achando para mal. Isso não pode saber. E é por isso que nós estamos vivendo esse episódio do Supremo. Por abuso da autoridade e do direito de tomar decisões do presidente do Congresso. Paulo, eu só queria complementar o que você estava falando aí do incapaz, né, do presidente incapaz, é porque ele é incapaz, mas ele não é apenas incapaz, né? Ele fomenta o caos, né? Ele fomenta a divisão. Ele deveria unir, né, no momento desse, em qualquer momento, na verdade, né? Mas ele fomenta o caos, ele se alimenta do caos, né? Ele aposta no caos. E a política dele é praticamente provada que toda a política da Covid, na verdade, era contra a vacina, contra o isolamento, enfim, apostando naquela coisa lá no início do rebanho, né, da imunidade do rebanho. Então, acho que talvez uma das chaves da gente saber, da gente entender por que a gente chegou num buraco tanto, fora todos os problemas que já existiam, foi deparar com uma figura dessa agora, né? Que ou sai por impeachment, por renúncia, ou então a gente rezar para que ele perca a próxima eleição. Tem uma solução mais rápida. É um Adélio competente. Paulo, agora, uma coisa que me ocorre é o seguinte, para você ser motorista de ônibus, para ser motorneiro no metrô, você precisa fazer psicotécnico. Para ser deputado, vereador ou presidente da República, não precisa. É gozado, né? Quer dizer, a responsabilidade de dirigir um ônibus ou de cuidar de um vagão de estrada de ferro O cheiro tem que passar um teste mais difícil. Mais complicado. Eu acho que é porque apostam que o Senado possa segurar as loucuras do presidente, que não é necessário prova de sanidade mental. Que, aliás, o Brasil é especialista. Nós já tivemos presidente, Jânio Quadros, tivemos outros que se escondiam atrás da cortina para ouvir a conversa das pessoas. Quer dizer, nós, em termos de maluco na presidência, não estamos tão mal servidos assim, não. A gente pode se orgulhar, tivemos alguns. Inclusive, vamos nos lembrar do Jânio da Silva Quadros, que juntava a loucura ao alcoolismo, que tornava uma figura maravilhosa. Paulo Fraga, fecha a rodada aí, porque eu tenho um se liga, eu quero saber o que semana que vem vai ocupar a cabeça de vocês e você está tentando fechar o seu raciocínio. Paulo, fecha aí. Não, nada muito diferente do que já foi dito, mas eu acho que agora o desafio é traçar o perfil do incapaz, que é uma mistura de psicopata com sociopata e com outros patas que vão descobrir em relação a ele, entendeu? Haja Lagoa, né, Paulo? É verdade. Não se esqueça que é o pato e seus patinhos, né? Pois é, porque a gente
A gente não se esquece que o Jânio era um maluco lá isolado, né? O Bolsonaro ele faz parte da rede internacional de malucos, né? A filha do Jânio não era tão doidinha, a Tutu. A Tutu ficou por aí, é bem verdade, com esse apelido, né? Mas ainda assim a Tutu não fez nenhuma bobagem como o pai. Meus amigos, esse papo vai até amanhã, mas nosso programa tem de, pelo menos o de hoje, ter um fechamento e, por isso, está na hora dessa rodada final. E eu quero saber, Lula, aproveita que está com a mão na massa. Você se liga em quê nessa semana que chega? Eu continuo preocupado com o que vai acontecer na presidência e preocupado muito com a quantidade de vacinas que parece que todos os nossos planos foram água abaixo. Parece que nós vamos ter desabastecimento não só de insumos para preparação aqui no país, como também de vacina pronta. Isso me preocupa muito. Um lado egoísta é que eu tenho a minha segunda dose. Mas não é só egoísmo ainda. Eu me preocupo realmente com a imensa população brasileira que precisa receber a vacina para a gente poder voltar ao normal. É isso que me liga com muita preocupação. Manuel Tedinho, você se liga em quê na semana que chega? Me ligo nisso e me ligo na queda das curvas da Covid-2. Parece que está começando a reagir. E nas boas notícias sobre as vacinas, no sentido, confirmaram ontem ou hoje de manhã, foi publicado um artigo confirmando que o Coronavac é bom para P1 e P2. Isso é muito importante, né? Quer dizer, e já está confirmado, parece que já está confirmado cientificamente que funciona. A questão do abastecimento preocupa, claro. Estão começando a vacinar mais gente na própria China, né, que é o lugar que mais importante, porque a Índia tem que entregar 2, 5 milhões de vacinas, mas a Índia tem IFA aí para produzir mais de 100 milhões. E a Índia passou o Brasil no número de mortes. É verdade. A Índia, né? Só lembrar que estamos falando de 1,3 bilhão de habitantes, né? Tem que ter muita subnotificação. Não sei se algum de vocês já foi. Eu já estive na Índia. Cara, a densidade é muito grande. É meio inacreditável isso não ter explodido lá. Não dá muito para entender. Alguma característica lá pessoal deles, eu não sei o que é. Mas é surpreendente só ter o número de mortes que a gente tem. Era para ter muito mais. Lembrar que a população deles é 5 vezes maior que a nossa. Não só, Manuel, não só em densidade, mas em promiscuidade também. Mas na verdade é isso. É porque a densidade, as favelas lá são mais densas ainda do que as favelas brasileiras. Bom, pelo menos as que eu conheço. Ainda pior do que no Brasil. Então, é muito difícil acreditar naqueles números. Marcelo Pereira, aproveita que está com a mão na massa. O que te ocupa na semana que chega? Eu tô ligado na recuperação do Paulo Gustavo, que me está me deixando muito, assim, muito preocupado. O cara está me preocupado e agora já parece que a situação está gravíssima, é muito triste. É muito emblemática da nossa situação, né? A idade dele, o tipo de pessoa que ele é. Um amigo meu agora disse que o filho dele de 20 anos pegou Covid. Tá tudo bem e tal, mas assim, né? É bem sinal dos tempos isso, né? Assim, isso está acontecendo. Enfim, uma coisa que me emociona muito, eu torço muito pela recuperação dele. Será que não tem uma subnotificação muito forte de gente mais jovem desde o início? Provavelmente sim, né? Porque muitos são assintomáticos, né? Só que aparentemente essas novas cepas de vírus, né? Elas atingem mais jovens, né? Não necessariamente com mais gravidade, mas atingem mais, né? São mais contagiosos. É mais contagioso, então não aparece, né? Então aparece mais, né? Então é grave pela quantidade, né? Pela facilidade de propagação, né? Exatamente. Não, e acaba propagando mais. Elísio Pires, se liga em quê nessa semana que chega? Eu me ligo numa boa notícia, né? Para terminar até uma boa notícia, que é um crescimento exponencial das organizações
da sociedade para resolver o problema da fome que está crescendo brutalmente na sociedade desigual como a nossa. Movimentos de todo tipo, em entidades, em figuras que se unem, criam novas entidades, etc. Eu acho que isso é uma boa notícia nesse momento que nós estamos vivendo de tanta desigualdade crescente como a que está acontecendo no Brasil agora. Mas realmente é muito bacana esses movimentos todos que estão ressurgindo, né? E eu acho que isso é uma esperança, é algo de positivo nesse mundo que a gente está vivendo. Tem razão, Elisa? Paulo Fraga, na semana que chega você se liga em quê? Além desse aspecto que foi comentado, de que a gente encontre soluções e não fique encontrando problemas ou ausências, né? E que haja um pouco mais de discernimento e bom senso para enfrentar os nossos problemas, que não são poucos nem pequenos. Amém, amém. Paulo Fraga, Elísio Pires, Lula Vieira, Marcelo Pereira e Manuel Tedim, esse conselho de notáveis que no programa de hoje nos chamaram a uma reflexão muito grande sobre o que passamos nesse instantâneo aí, nesse flash nosso que vai ser modificado semana que vem, a gente tem certeza disso, e que seja para melhor. Obrigado, meus amigos, semana que vem a gente volta. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, dar seu like, dizer que se gosta, se não gosta, dar sua opinião, afinal de contas o Se Liga está aqui para servir você. Abraço, rapazes, até semana que vem. Me nego a usar as prioridades em avião, fila qualquer. Eu, nesta vez, vou me render e vou ser vacinado conforme a lei manda. Ou seja, vou usar os meus anos para entrar com o bracinho. Como é que é? Os meus anos para entrar com o bracinho. É anos, não é anos. Ah, meu Deus. Oh, Foi trocadilho sim, mas eu esperava que vocês tivessem entendido. Tão lentos, né, Lula? Tão muito lentos. Tão lento.